Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Muita alegria que nós recebemos, mais uma vez, nessa parceria que temos com a professora Carina Fritz, com o consulado, com a Embaixada da Alemanha no Brasil, mais um jurista alemão para falar um pouco sobre esse intercâmbio necessário entre a Alemanha e o Brasil, o direito brasileiro e o direito alemão. Quero dizer que é uma alegria termos aqui não só a Carina Fritz, o Moritz Pipa, que está aqui como representante do consulado, nosso desembargador, Eduardo Guzmão, que é um querido amigo da Procuradoria. Nós temos a alegria e a honra de tê-lo como um dos condecorados pela nossa medalha Santiago Dantas. Temos muito orgulho do senhor na magistratura. E da magistratura alemã, o juiz Feddersen, que seria equivalente ao Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil, que é o Bundesgerichtshof, que faz ali o controle da legalidade das leis, não é da constitucionalidade, mas da legalidade, que faz ali a uniformização jurisprudencial e controle de legalidade do próprio país. Então, quer dizer que, sem delongas, quero desejar a todos um bom, excelente evento e, mais uma vez, dizer que é uma alegria, professora Carina Fritz, minha colega de Direito Civil, de Direito Privado, recebê-la aqui nessa parceria que já vai para o 4º evento e no 3º ano. E ano que vem teremos um grande evento aí para anunciar em breve. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, primeiro, cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar o ministro Feddersen e sua esposa, que gentilmente vieram aceitar esse convite de vir ao Brasil, atravessar o Atlântico, para falar sobre esse tema tão instigante que são os contratos de conteúdos digitais, né, os contratos com as grandes plataformas, positivado recentemente no BGB, e dizer que é sempre uma alegria, Daniel, fazer essa parceria com a PGM, e muito importante, principalmente nesse momento, né, que nossas relações com os Estados Unidos não estão das melhores, nada melhor do que a gente voltar a conversar com os nossos colegas europeus, colegas alemães, e dizer que esse evento é uma realização da PGM com a nossa Comissão Brasil-Alemanha, da OAB. Eu tenho aqui o nosso vice-presidente, Regis Fischner, professor. Uma alegria tê-lo aqui. Os membros da nossa comissão, estou vendo aqui o Tiago, o Igor, Luísa, Maria Clara, que são os nossos Narvuks, ministro Feddersen. São a futura geração que a gente tem já que começar aí cuidando com muito carinho do desembargador Eduardo Guzmão, porque eles serão os juristas do futuro. Então, quero agradecer a todos, a presença de todos vocês, e dizer que, para a gente, é uma alegria muito grande, Bucar, saber que a PGM tem esse interesse de fazer esse intercâmbio com o direito alemão. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao Moritz Pipa. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Meu nome é Moritz, sou agido de assuntos políticos na Embaixada da Alemanha no Brasil, em Brasília. Então, agradeço também, primeiramente, a Carina pela organização deste evento. Muito obrigado também à Procuradoria-Geral, em pessoa do Daniel, pela hospitalidade aqui. Muito prazer por poder estar aqui. Nós, na Embaixada, nós consideramos crucial este intercâmbio também entre juristas dos nossos países, complementando e reforçando as cooperações que existem entre o Brasil e a Alemanha nesta área. E já ao longo dos anos organizamos vários intercâmbios também com a Carina, com a Comissão Brasil-Alemanha, reforçando o Estado de Direito e a troca de perspectivas sobre o Estado de Direito. E, por essa razão, em 2018, instalamos o Fórum da Democracia Europa-Brasil. É um projeto da Embaixada da Alemanha no Brasil,
que visa fortalecer esse intercâmbio sobre temas jurídicos, mas que também visam fortalecer o estado da democracia. Não são só, não é apenas uma reflexão acadêmica profissional, mas também muito crucial sobre o estado da democracia em vários países do mundo e aqui no Brasil e na Alemanha também. Então, muito obrigado, ministro Feddersen, também pela vinha para falar sobre o tema hoje da regulação dos contratos digitais, que é um desafio jurídico também que transcende fronteiras e exige diálogo internacional. Então, isso é uma continuação dessa cooperação que já tínhamos ao longo dos anos. Então, muito obrigado mais uma vez. A embaixada fica contente de poder apoiar financeiramente este evento também. Muito obrigado mais uma vez pela organização e pela hospitalidade. Claro, quero registrar naturalmente a presença do professor Regis Fischer, meu colega de congregação, os procuradores Paulo Carter e Ana Paula, o Carlos Raposo, meus subprocuradores, nosso coordenador de tecnologia, que é procurador aqui, o Rodrigo Gismontes também, todos que estão aqui presentes, inclusive alunos e ex-alunos também, meu querido Daniel Argali, sempre uma alegria tê-lo, e meu amigo também Ronald Sharp, com quem já dividi várias bancas de concursos. Então, vou passar a palavra ao desembargador Guzmão, que vai fazer a apresentação do ministro Feddersen, e para depois nós ouvirmos a palestra do nosso convidado. Ich versuche etwas auf Deutsch zu sagen. Und, sehr geehrte Richter, Eu vou tentar falar alguma coisa em alemão. A professora Karina disse que ela me convidou porque ela acha que eu falo talvez um pouco mais de 30 palavras em alemão. Faz 15 anos que eu tive a última aula de alemão. São realmente poucas palavras que eu consigo falar e eu vou ter que passar para o português mesmo. Eu gostaria só de dizer, rapidamente, que todos nós convivemos com o direito alemão desde a faculdade, desde o direito civil, da ZPO, da BGB, com enorme influência no direito civil e remotamente, talvez, não no Código de 39, mas certamente no Código de Processo Civil de 73. Tivemos uma enorme influência no direito penal, ou do direito penal alemão no direito brasileiro. Não preciso dizer da enorme influência da filosofia alemã, desde o século XIX e antes do século XVIII, e com os modernos, e Habermas, e Niklas Luhmann, e tantos outros grandes autores que nos influenciam, e, sobretudo, depois de 1949, evidentemente, com a importância da Corte Constitucional Alemã, e Alexis e tantos outros autores que nós aqui no Brasil conhecemos bem. Mas existe entre o Brasil e a Alemanha realmente uma dificuldade linguística e nós, pelo menos no passado, acabávamos recebendo essa influência por intermediários de outros países, sejam os portugueses, seja na Itália, por exemplo, com as obras de Chiovenda, que se valia e se valeu de autores alemães para introduzirem alguns conceitos. Me lembro de substituição tributária, substituição processual, que é um conceito alemão e que entrou no Brasil através das obras de Chiovenda. Então, eu acho que isso reforça a necessidade do nosso esforço, Brasil e Alemanha, de trazermos pessoas juízes e juristas que possam estreitar esses vínculos e, se possível, pular esses intermediários aos quais eu me referi e nos ajudar com esse intercâmbio que é histórico, mas precisa ser facilitado, certamente, pela presença de pessoas como Vossa Excelência aqui no Brasil. Eu já tive o prazer de estar na Deutsche Richterakademie de Wustral com o diretor da época, o professor Dr. Heiner Hornung,
eu imagino que era esse o seu nome. E nós, como eu dizia, precisamos, portanto, estreitar esses laços. E tenho certeza, eu hoje estou num Senado, como os senhores dizem, numa Câmara de Direito Público, então não trabalho tanto mais com direito autoral, direito de imagem, essas coisas, mas continuo curioso de entender, sobretudo nesse momento em que a Alemanha, como nós, enfrenta as dificuldades do mundo da internet, seja no direito civil, seja no direito constitucional. Então, queria agradecer muito a sua presença e dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Pode ser esse mesmo. Por favor, senhor Ferdinand, a sua palestra, por gentileza. Ja, vielen herzlichen Dank. Muito obrigado. Es ist für meine Frau und mich eine Para minha esposa e para mim foi uma grande alegria, uma grande honra de poder estar aqui no Rio de Janeiro, aqui com vocês. Eu agradeço à Procuradoria Geral aqui no Rio de Janeiro, agradeço também à OAB e eu agradeço também à Embaixada Alemã pela organização. Isso para nós é uma grande alegria estar aqui. Estamos nos sentindo muito bem-vindos, agradecemos a hospitalidade e estamos nos sentindo tão bem aqui que eu, com a minha assinatura, eu acabei de passar para vocês todos os meus direitos autorais e pessoais aqui, mas outra coisa que eu queria dizer, quando juristas brasileiros e alemães se encontram, na verdade, é um encontro de família. Somos uma família bem grande, família do direito civil, da grande codificação civil, e mesmo que nós não temos a mesma língua em português e alemão, nós podemos mesmo assim dizer que nós conversamos em uma base conjunta, que é uma base da tradição jurídica, que é a mesma no Brasil e na Alemanha. E em épocas mais turbulentas, é muito bom quando a gente pensa na família e se remete à família, intensifica e vitaliza o contato com os familiares para ter essa base conjunta de valores, essa compreensão conjunta de direito e cooperar e conseguir resistir juntos às tempestades que esse mundo está nos proporcionando. Nesse momento, como nós não falamos a mesma língua, esse microfone está falhando um pouco. Nós temos a grande ajuda da intérprete Susana Berman e Martina Zaya, e por isso nós acredito que nós vamos ter um excelente intercâmbio. Quando a gente se encontra e faz esse intercâmbio, a gente sempre aprende, e eu estou muito interessado também em saber mais sobre o direito civil brasileiro. O tópico que eu gostaria de endereçar hoje é a regulamentação dos contratos de produtos digitais no Código Civil Alemão, Bürgerliches Gesetzbuch.
O Código Civil Alemão, BGB, nos últimos anos mudou muito. Quando eu fiz faculdade, ou desde que eu fiz faculdade, teve mudanças impressionantes. Então, às vezes, eu até preciso dar uma olhada no nosso Código Civil para reconhecer e para entender o regulamento. E o regulamento dos produtos digitais é a complementação mais recente do Código Civil Alemão, do BGB. O tópico da digitalização é familiar a todos nós, está sempre presente em todas as áreas, desde a economia, o Estado, a sociedade, trazendo consigo diversos desafios. E entre esses desafios é a crescente digitalização de bens e serviços. Esse mundo tradicional dos bens físicos transforma-se cada vez mais num mundo de bens e serviços complementado ou mesmo caracterizado por elementos digitais. Percebemos isso quando entramos no carro, ou ligamos o sistema de navegação, ou entretenimento de bordo, o computador, tablet, smartphone. Todos esses equipamentos não funcionam sem os seus componentes digitais. Nós compramos dispositivos de armazenamento de dados, era no futuro, né? Hoje em dia a gente faz download de tudo na internet, na nuvem, em todos os arquivos, e armazenamos tudo na nuvem mesmo. Usamos aplicativos e carregamos. Muitas vezes nem carregamos textos e a música, usamos serviço de streaming e até mesmo os eletrodomésticos hoje são, em muitos casos, inteligentes, por assim dizer, ou seja, oferecem funções digitais conectadas à internet. E, por consequência, cabe ao direito civil regulamentar os contratos relativos a produtos digitais, fornecer soluções para problemas na execução dos contratos. Aqui, o direito contratual do mundo analógico não está totalmente à altura dos requisitos específicos que a digitalização impõe. O contrato de compra e venda do parágrafo 433 no Código Civil Alemão, BGB, previa, até pouco tempo atrás, somente a compra de bens físicos. Dados, conteúdos digitais não são tangíveis, talvez só o portador de dados, mas os conteúdos não são tangíveis, e por isso nós vemos que o nosso direito precisou de uma atualização, um update, para usar o termo da nova época, e também a União Europeia considerou importante fazer essa atualização. Como todos sabem, a União Europeia tem o objetivo de criar um mercado doméstico europeu, um mercado interno, no qual mercadorias, serviços podem ser intercambiados livremente, e isso pressupõe que nas áreas jurídicas decisivas o direito está harmonizado. Por isso, nós, na Europa, temos que harmonizar os nossos diferentes sistemas jurídicos, e especialmente quando se trata de uma questão que tem a ver com a internet, ou seja, pela sua natureza, ou do jeito que se apresenta, transpõe-se as fronteiras. Aqui nós temos ainda mais essa necessidade de harmonizar as ordens jurídicas. A União Europeia reconheceu essa necessidade para produtos digitais e decidiu duas diretivas. Uma é a diretiva sobre a disponibilização de conteúdos digitais e também
a diretiva para a compra de mercadorias, que também abrange conteúdos digitais. Qual é o objetivo dessas diretivas? Eu tenho certeza que todos sabem como funciona a harmonização do direito europeu, ou a União Europeia cria um direito que vale para todos os Estados-membros, ou, e esse é o caso aqui, são publicadas diretivas importantes que exigem que os Estados-membros harmonizem o seu direito para que em todos os Estados-membros todo o direito válido é igual. Assim, também, a diretiva dos conteúdos digitais, qual é o objetivo dessa diretiva? Nós queremos resolver caso de violações contratuais ou a não aplicação, contratos com base nos quais a empresa disponibiliza ao consumidor serviços ou conteúdos digitais. Trata-se aqui de direito de proteção do consumidor, podemos dizer assim, porque os contratos são geralmente contratos entre empresas e os consumidores. Todos podem imaginar que a harmonização nessa ordem europeia, ordem jurídica europeia, é um grande desafio. E também a harmonização como processo é bastante dispendioso. E eu tenho que falar um pouquinho sobre isso, porque aspectos do meu tópico são regulamentados em duas diretivas diferentes. E aqui a pergunta, a gente não poderia ter feito isso com uma única diretiva? Só posso dizer, seria sido legal, mas com base em cogitações, processos da União Europeia, acabamos tendo duas diretivas que tocam esse assunto. Então, a diretiva de compra e venda de mercadorias e dos conteúdos digitais. O legislador alemão transpôs essas duas diretivas em direito alemão em 1º de janeiro de 2020. Então, nós fizemos uma alteração dos parágrafos 320 seguintes do Código Civil. O parágrafo 327 era um parágrafo que estava livre, então foi usado para essa norma, e é o que o legislador faz quando quer inserir uma nova área jurídica no Código Civil. Aqui trata-se de A, B, C, D, E, F, tantas letras quanto tem no alfabeto, mas não dá, né? Não tem. Aí as normas são simplesmente complementadas, mas o parágrafo 327 estava livre, então utilizamos parágrafo 327 A até T, eu acho. Quer dizer, de fato, uma norma bastante longa. Então, qual é a área de aplicação do direito das obrigações gerais com relação aos produtos digitais? Portanto, direito obrigacional geral. O legislador optou por
considerando os conteúdos digitais e compra e venda de bens, em transferir isso para o direito obrigacional alemão. E se conhecem o direito alemão, nós temos a parte geral do direito das obrigações, nós também temos uma parte geral do BGB, do Código Civil, mas além disso, nós também temos, então, essa parte geral do direito das obrigações, que vale para todos os tipos de contrato, e depois nós temos regras específicas, por exemplo, contrato de compra, contrato de locação, e assim por diante. E as regras para produtos digitais entraram no direito obrigacional geral, foram encaixados ali, porque valem para todo tipo de contrato que tratam de produtos digitais, valendo para estes. Mas considerando também as regras contratuais específicas, também havia necessidade de update. Por exemplo, no direito de compra e venda, também deveria se esclarecer que era possível comprar e vender dados. Isso não estava previsto no BGB do século XIX. Então, carecia de uma modernização. E isso foi feito da seguinte forma, que a regra que trata da compra e venda, acrescentou-se uma frase explicando que dados também podem entrar num contrato de compra e venda. Na sequência, vou detalhar as regras do direito obrigacional geral para produtos, mas já posso tranquilizá-los. As regras contratuais específicas são semelhantes e, portanto, essa parte eu nem preciso aprofundar tanto. Qual é a área de aplicação destas regras, dessas disposições? Trata-se da disponibilização de produtos digitais, conteúdos digitais, serviços digitais, mediante pagamento de um preço, ou, no caso em que não se paga um preço, eu digo pagamento, mas o pagamento é na forma de dados. Então, quando eu, como consumidor, assino os serviços de uma plataforma, me registro numa rede social, talvez eu nem preciso pagar, mas eu coloco meus dados à disposição. E nem precisamos dizer, porque é sabido, os dados são petróleo, de antigamente. E o legislador reconheceu isso nessa forma, que os dados, nesse contexto, também formam como meio de pagamento. Então, o que temos? Compra de programas de computador, aplicativos, jogos e assim por diante. Mas o legislador, ao implementar a diretiva europeia, por um lado, não só transpôs a diretiva, mas, para além disso, tentou prever todas as possíveis e imagináveis constelações que dizem respeito a conteúdos digitais para assegurar que aqueles mais espertinhos, através de uma redação do contrato ou subdivisão de contratos, inclusão de terceiros, um subcontratante, pudessem minar a proteção do consumidor. Proteção essa que deve ser defendida. E por isso também entram assim chamados contratos de pacote, uma espécie de venda casada. Portanto, nós temos uma empresa, um consumidor que, para além do fornecimento de produtos digitais, ainda prevê a disponibilização de outros itens. Por exemplo, assinatura de um jornal. Eu nem imaginaria que eu não leria mais a Frankfurter Allgemeine, o jornal de Frankfurt, na forma de papel. Eu há anos leio apenas a versão digital e assim eu posso compartilhar com minha esposa. Não precisamos
disputar quem recebe qual página do jornal, enquanto um lê a página que todos cobiçam. Então, a editora talvez me oferece a versão impressa do jornal e, ao mesmo tempo, eu recebo também a versão digital, recebo ambos. Então, isso é um chamado contrato de pacote. Trata-se de um bem móvel, um jornal impresso que eventualmente recebo todos os dias, mas para além disso eu recebo isso via digital para ler no meu celular ou tablet. Outro caso, contratos de consumo de produtos que contêm elementos digitais ou estão associados a conteúdos digitais. E nessa área de aplicação mais ampla, não importa se o produto digital faz parte de um contrato único ou se envolve vários contratos, até se envolve várias empresas ou vários fornecedores, para que a proteção do consumidor não seja prejudicada devido a vários contratos ou subdivisão de contratos e responsabilidades. Mas ainda temos uma terceira definição, trata-se dos contratos de compra e venda de bens com elementos digitais, trata-se de bens, mercadorias que contêm produtos digitais, mas sua função, eles não funcionariam sem esses elementos digitais. E aí vocês podem perguntar, qual é o problema? Por que a gente precisa dessa terceira categoria? Porque também é um contrato com elementos, conteúdos digitais, sobre o qual já falei, e aí eu tenho que dizer, aí entra a complexidade e a dificuldade da harmonização na União Europeia, porque os contratos com conteúdos digitais estão regulamentados na outra diretiva, e por isso era importante fazer essa distinção também no direito alemão. Então, que tipo de contrato nós temos com produtos digitais? Por exemplo, eu acho que vocês até são mais criativos que eu, mas vou voltar ao exemplo do carro com o sistema de navegação ou o sistema de entretenimento. Eu acho que até já temos geladeiras inteligentes que veem o que está acabando, o que precisa ser compra, e aí você encomenda, ou o computador até já encomenda na Amazon. Geladeira inteligente. Seria isso. Esse é um contrato de um produto que contém um conteúdo digital ou um produto digital. E como os contratos de compra e venda de bens com elementos digitais vêm da outra diretiva, eles não estão ao abrigo do direito às obrigações, mas ao direito de compra e venda. E eu peço a sua compreensão para essa especificidade e essa complicação adicional, mas eu posso mesmo assim tranquilizá-los que o direito de compra e venda não mudou tanto assim, ele ainda funciona como a gente conhecia. Quais são as obrigações da empresa que celebra um contrato com produtos digitais? Ele deve disponibilizar o produto digital, ele tem que garantir o acesso ao produto digital. Por exemplo, ele pode me enviar um suporte de dados, um pendrive, mas como eu dizia, isso já é passado. Hoje em dia a gente faz download, a gente baixa tudo, então preciso de um link para poder baixar. Isso é uma forma de disponibilização de fornecimento. O produto digital deve estar em conformidade com o contrato, ou seja, deve estar de acordo com as diretivas e com o BGB, o Código de Direito Civil, deve estar sem vícios de produto e sem vícios jurídicos.
O que é um vício de produto, um defeito de produto? Está definido no parágrafo 327 do Código Civil Alemão, é o E. O produto deve satisfazer os requisitos objetivos e subjetivos. Eis algo que os juristas que, diria eu, nasceram antes, não nasceram, mas fizeram sua formação antes de 2015 e depois não se ocuparam mais com direito às obrigações ou direito de compra e venda. Trata-se de uma noção nova, porque conformidade contratual para nós era assim: o produto tem que estar conforme ao contrato e só subsidiariamente, se não houver outro contrato, deve estar adequado ao uso habitual. Agora, no processo da harmonização do direito do consumidor na União Europeia, esse conceito, essa definição tradicional de vício de defeito foi ampliado e contém agora critérios objetivos e subjetivos, pois queria-se evitar que empresas fazendo uso de uma adaptação dos termos e condições gerais criassem um contrato, regras que fossem em detrimento do consumidor, porque está prevista uma conformidade, mas que não está bem. Então, a empresa não pode escapar dos seus deveres e, por isso, foi acrescentados os requisitos objetivos. E isso não está só nessa diretiva, já existe há mais tempo, já na diretiva, acho que 2011, já nessa diretiva tínhamos a combinação de critérios e requisitos objetivos e subjetivos. Os requisitos subjetivos estão satisfeitos se o produto, no momento da disponibilização, apresenta todos os critérios. Não sei quanto negociaram, discutiram sobre a conformidade contratual do seu iPhone, provavelmente não fizeram, por isso também precisamos de requisitos objetivos e não só subjetivos. E esses são satisfeitos quando o produto está apto ao uso habitual, aquilo que se espera do produto venha com os acessórios, com o manual, e agora a novidade: as atualizações necessárias. As atualizações também têm que ser disponibilizadas. Todos nós aqui sabemos que os produtos digitais requerem, volta e meia, uma atualização de segurança. E isso é uma coisa nova no direito. Antes, o produto devia estar isento de vícios no momento do fornecimento. Voltando ao exemplo da geladeira. No passado, comprando uma geladeira, a geladeira deveria funcionar. Depois, havia um período, se houver um vício, um defeito, depois de 6 meses ou dentro de um ano, pressupõe-se que a geladeira já apresentava esse vício no momento da entrega. E agora nós temos algo inédito. Agora, de certa forma, a questão da conformidade contratual vai além do período de disponibilização, porque aprendemos que os produtos digitais carecem de atualização, porque senão, depois de 3 meses, 6 meses, já não funcionam mais. Ou seja, a empresa precisa, além do período de disponibilização, para que o produto seja conforme, ele precisa garantir essa conformidade, e esse é um aspecto novo. As atualizações estão organizadas em um parágrafo diferente, 327F do Código Civil Alemão, porque aqui trata-se das atualizações necessárias do produto. A questão
por quanto tempo a empresa deve garantir a possibilidade de atualizações. Aqui, claro que não é possível dar prazos, isso se mostra a disposição de salvo acordo contrário, a atualização precisa ser oferecida pelo tempo usual, conforme as normas usuais. Aí você vai falar assim, mas o que é um período usual, um prazo usual? Isso vai se mostrar no desenvolvimento jurídico. Infelizmente, não existe ainda sentença sobre essa nova área jurídica. Então, eu nem sei, não tem ainda uma decisão tipo, para cada smartphone nós precisamos ter uma atualização por tanto tempo. Todos nós conhecemos esses ciclos de vida de produtos do telefone, por exemplo. Nós conhecemos a prática das empresas de oferecer atualizações por um determinado período de tempo, depois não mais, talvez porque a capacidade do smartphone já não funciona mais, porque as atualizações são muito voluminosas. Não porque a empresa quer vender um produto novo, não, né? Óbvio. Mas tudo isso vai se mostrar no decorrer do tempo. O que vai acontecer? Isso vai depender também da respectiva área de produto. Quais são os direitos do consumidor? Ele pode exigir um cumprimento posterior, ele pode exigir que a empresa corrija, conserte o produto. Se esse cumprimento posterior ou complementar não for possível, o consumidor pode terminar o contrato, rescindir o contrato. E aqui eu vou dar uma explicação especial. Até agora, na Alemanha, havia a rescisão e a suspensão num contrato. Um contrato de compra, eu posso desistir em caso de vício do produto, mas no momento da desistência, nós temos uma situação ex-hum, ou seja, tudo é retornado e percebemos que para os produtos digitais não existe a possibilidade da desistência. O produto estava bom, eu usei por um tempo, então aqui a desistência, na verdade, não seria uma questão correta. Por isso, nós temos essa categoria nova, com uma declaração, o consumidor encerra o contrato e isso traz consequências. E isso significa que os serviços precisam ser retornados, o consumidor não pode mais continuar usando o produto. A empresa pode, por exemplo, bloquear a conta. Quando a gente tem um contrato de um pacote que inclui produtos, bens físicos e digitais, tudo combinado, nesse caso seria possível rescindir todo o pacote, mesmo que somente o produto digital apresenta vícios. No caso do consumidor não estar mais interessado em continuar com esse contrato se os produtos digitais estiverem com vício. Pode reduzir o preço, pode exigir um ressarcimento. No caso de vício,
Isso são recursos que todos nós já conhecemos. Uma particularidade que eu gostaria de mencionar, porque não é tão comum, às vezes nós temos um contrato de bens físicos com produtos digitais. Aí nós temos a garantia do objeto, segundo as normas que nós conhecemos, e a garantia para a parte digital vale esse direito que eu estou mencionando agora. Ou seja, o regime de garantia seria, por assim dizer, subdividido, porque as exigências dos produtos digitais são específicas e isso não pode ser tratado de forma igual. Vou falar um pouquinho ainda sobre a prescrição. Nós temos um prazo de prescrição de 2 anos a partir da disponibilização do produto digital. Aí nós temos as questões de redução e é importante na prática o ônus da prova, e aqui nós temos uma regra ainda específica. Se 1 ano após a disponibilização do produto digital apresentar um vício, supõe-se que o produto digital já estava com o vício, isso facilita a vida do consumidor. Ele simplesmente vai para a empresa com o smartphone quebrado e fala, está defeituoso, você vendeu isso há 4 meses atrás, com isso o meu ônus à prova está cumprido, e com isso eu posso reivindicar os meus direitos de troca. E vou falar também sobre a prescrição, recurso da empresa contra parceiros de distribuição. Se a empresa tem parceiro de distribuição, do qual ele ganhou o produto que ele vai vender para o consumidor, essa empresa pode reivindicar as perdas que ele teve por causa do vício no produto, e é o produto que ele teve que ressarcir o consumidor. Eu acho que eu já cheguei no limite do meu tempo aqui, por isso eu vou falar só brevemente. Existem questões específicas, foram feitas adaptações no direito de compra e venda, no direito de locação, mas isso são questões muito, muito específicas. Um aspecto que eu acho interessante é como o direito dos produtos digitais está relacionado, por exemplo, a outras áreas de direito de proteção de dados. Aqui eu só posso dizer que o direito de proteção de dados organizado na ordem de proteção de dados não é tangido. Aqui nós estamos falando exclusivamente da relação contratual dos produtos digitais e não de direito de proteção de dados. Quando os dados podem ser usados, quando não podem ser usados, quais são os direitos, tudo isso está regulamentado na Lei Geral de Proteção de Dados, mas se o consumidor não cumpre de forma que o produto digital não está funcionando, nesse caso, a empresa pode rescindir. E também a relação dos direitos autorais é tangido muito superficialmente nessas duas diretivas. Direito autoral não está tocado aqui, e isso é interessante porque os conteúdos digitais muitas vezes são objetos de direitos de proteção, direitos de proteção de bancos de dados,
proteções autorais, por exemplo. Leistungsschutzrechte. Então, aqui os direitos são mencionados. Se a empresa vende um produto digital que o usuário não pode usar porque tem outros direitos implícitos, esse produto tem um vício jurídico. E porque faltam as licenças que o usuário precisaria para usar esse produto, nesse caso, o produto pode, o consumidor pode reivindicar os seus direitos de proteção. É isso que eu gostaria de dizer. Nesse momento, estou muito interessado na discussão agora e, claro, que estou disponível para quaisquer perguntas que surgirem. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao ministro Feddersen por fazer essa aula, dar essa aula aqui para a gente sobre essa nova regulação dos contratos digitais. E me chamou muito a atenção da fala dele como a Europa e a Alemanha regularam em detalhes esses contratos, estabelecendo quais são os deveres dos fornecedores, né, de produtos digitais, vamos dizer assim, quais são os direitos dos consumidores, o que o consumidor pode fazer quando aquele produto digital apresentar um vício. E nas hipóteses em que são contratos com bens, com elementos digitais que são muito interessantes, né, que são o que a gente chama aqui no Brasil de internet das coisas, né, os objetos inteligentes. Será que por um simples problema em um software na minha televisão eu posso desfazer, cancelar todo o contrato, devolver o bem também? Prazos para o consumidor reclamar, né? Quando há vícios, essa relação também entre o fornecedor e os seus parceiros comerciais, muitas vezes o titular dos direitos autorais sobre um determinado software que está interligado naquele produto. Então, assim, a Alemanha e a Europa, de um modo geral, tiveram o cuidado de regular em detalhes nós não podemos chamar um novo tipo contratual, mas esse novo contrato que se apresenta com esses objetos desmaterializados, né, descorporificados, e esses objetos com bens híbridos, né? E aí eu fiquei pensando, o que nós temos de paralelo aqui no Brasil, Bucá? Obviamente, nós temos a aplicação do nosso CDC, que abarca uma boa parte dessas relações. Mas eu fui olhar, por exemplo, no projeto de reforma do Código Civil. O que a reforma propõe? E nós temos algumas regras no parágrafo, por exemplo, no artigo 609-A e seguintes do projeto do Código Civil, que trata da prestação de serviços e do acesso a conteúdos digitais. Então, eu fui ler os dispositivos, muito interessantes, né? São regras extremamente abstratas, né? Que mais parecem normas de boas intenções e condutas dos fornecedores do que propriamente uma regulação clara de um tipo contratual, né? Por exemplo, 609-A. A prestação digital de serviço ou de acesso a seus conteúdos é composta por um conjunto de prestações de fazer. Né? Já começa assim uma terminologia bem, de certa forma, não vou dizer antiquada, mas assim talvez não adaptada à nossa era digital. Conjunto de prestações de fazer economicamente relevantes que permitam ao usuário criar, tratar, armazenar ou ter acesso a dados em formatos digitais, bem como partilhar, efetivar mudanças e outras interações com dados em formato digital e no ambiente digital. Gente, eu juro que eu estou lendo literalmente o que está no texto.
Quando a gente tenta espremer isso, não sai algo muito claro, a não ser que ele está ventilando aqui a hipótese de serviços digitais, em que o consumidor pode criar, tratar, armazenar, ter acesso. Mas aqui nesse parágrafo, por exemplo, eu não posso enquadrar os jogos digitais, que são conteúdos, dados, né, já prontos, que o consumidor utiliza, o usuário utiliza. Outra regra bem vaga, que não diz nada nada muito preciso, é o 609B. Os prestadores de serviços e de conteúdos digitais, em especial os de intermediação e de busca na internet, devem agir conforme a boa-fé. Nossa, que lindo! Deve agir conforme a boa-fé, permitindo o armazenamento de forma duradoura dos contratos e mantendo a transparência nos negócios e na elaboração das cláusulas contratuais gerais. Veja, isso aqui mais parece uma regra de boas intenções, né? Porque trazer boa-fé aqui para o mundo digital é altamente improdutivo, porque não dá um comando claro nem para os fornecedores e nem para os usuários. Né? Muito mais interessante seria a gente realmente propor regras detalhadas, concretas. Quando é que eu tenho vício? Né? Por exemplo, quando é que um produto digital eu posso dizer que ele padece de um vício? Vejam o que diz aqui o parágrafo 1º. Caracteriza-se o vício do serviço se o contrato não contiver cláusulas contratuais gerais que permitam a informação do usuário de maneira clara e insuficiente sobre as características de compatibilidade, funcionalidade, durabilidade e interoperabilidade do serviço. Ou seja, aqui, no máximo, a gente poderia dizer que seria um requisito subjetivo, uma concepção subjetiva de vício. Mas, como o ministro Fedensky colocou, a Europa se preocupou em estabelecer também critérios objetivos de conformidade, né, do produto e do serviço. Se preocupou em dizer, por exemplo, que a falta de atualização também é um vício, que o fornecedor deve atualizar aqueles produtos dentro de um determinado prazo. Nada disso está na nossa proposta. E o nosso legislador poderia, por exemplo, ter se inspirado nas diretivas europeias para fazer uma proposta de regulação mais clara, mais objetiva, que desse orientação clara ao mercado. E me parece, Daniel, que isso não aconteceu. Se vocês lerem toda a proposta do projeto de lei no 609 e seguintes, tem várias alíneas também, mas é tudo muito abstrato, né? Não trata de prazos. Né? Essa é a parte, está lá nos contratos de prestação de serviço, se eu não me engano. 609. Não diz, por exemplo, não fala dos prazos para o consumidor reclamar. A gente vai aplicar os prazos exíguos dos vícios do Código Civil ou nós vamos aplicar aquele prazo de 90 dias do CDC? Isso precisa saber. Vai depender se a relação é de consumo e a relação entre a empresa que é consumidora de produtos digitais. Essas empresas vão ser reguladas pelo CDC numa espécie de embutindo lá como consumidor por equiparação, como finalismo aprofundado, a teoria, ou será que seria melhor a gente tratar a relação entre empresas de uma forma diferente? Essas são questões que a gente pode levantar, porque o projeto não tem clareza nenhuma a respeito desses contratos de serviços e conteúdos digitais, ou como os alemães chamam com categoria geral, esse produto digital. Né? Eu pensei aqui, na verdade, só esses exemplos para mostrar para vocês como a nossa proposta está muito aquém da regulação europeia, por exemplo, e que seria de fácil acesso. Nós temos a versão em português das duas diretivas, então não foi falta de inspiração, né? Não foi falta de modelo, né? Acho que foi muito mais um descuido do nosso legislador.
Então, eu queria inicialmente só fazer esse paralelo, Bucá, e passar de volta a vocês, ver se alguém tem alguma pergunta específica, senão eu tenho algumas. Obrigado, professora Karina. Vou abrir aqui a pergunta para a plateia. Alguém temos... Paulo. Pela palestra. Obrigado pela palestra. Eu tenho duas dúvidas que eu queria saber como o direito alemão está tratando. A primeira dúvida. O senhor, no começo da palestra, corretamente falou que os dados são o novo petróleo do mundo. Por causa desse conceito, todas as indústrias estão tentando criar formas de capturar os seus dados. Então, na Alemanha, se o senhor decide comprar um BMW ou uma Mercedes, esses carros, que são carros ou caminhões, vão estar equipados com equipamentos para capturar os seus dados. E esses seus dados serão transferidos e comercializados. Você, como consumidor, não necessariamente uma empresa, queria apenas comprar um carro. E, de repente, a indústria percebeu que saber onde o senhor está, que lugares o senhor frequenta, que restaurantes o senhor vai, isso tem um interesse comercial, porque eles vão vender isso para um grupo grande de clientes. E eu não sei como é que o direito alemão trata essa questão acessória, porque não me parece que, diferentemente do Facebook ou do WhatsApp, que você gratuitamente recebe um serviço e em troca dos seus dados, no caso da geladeira, do carro e de outros bens de consumo, o objetivo do consumidor era adquirir um equipamento. E a empresa cria um sistema onde você necessariamente vai ter os seus dados transmitidos. E isso não fez parte da sua relação contratual. Essa é a primeira pergunta. Se me permite, vou fazer duas. A outra é, o senhor também comentou a questão dos softwares. No passado, você comprava um software, entrava na Microsoft, comprava um CD, instalava no seu computador, e aquele software, depois de pago, era seu para uso indeterminado. E você produzia todo o seu material naquele software. A indústria entendeu que era muito melhor ela te alugar o software e você pagar mensalidades para ela. E você passou a não ter a opção de comprar, você só aluga e continua produzindo toda a sua produção intelectual naquele software. Na Alemanha, vocês criaram alguma solução, o senhor falou da vida útil do produto. Não te parece que, se esse software vai ser, em breve, descontinuado, substituído, é uma discussão que o senhor trouxe assim, de forma... o senhor te tangenciou essa discussão, mas eu não entendi claramente se vocês já toparam com esse problema. Porque hoje, como eu tenho um contrato temporário de aluguel, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, a Microsoft pode me dizer, eu tenho um novo produto, lamento informar, ou você migra para o meu novo produto pagando mais, ou você perde toda a sua base de dados. E você fica, como consumidor, sem condição de negociar, porque o seu produto que existia não existe mais. Então, são esses dois questionamentos que eu queria lhe perguntar. Muito obrigado. Ja, vielen herzlichen Dank. Muito obrigado. Talvez vou começar com a última pergunta, a segunda, que está agora mais fresco na minha mente. Tem total razão. Nós temos que distinguir. E, tradicionalmente, era assim, a gente comprava o software. O software pertencia a gente. Era uma disponibilização única, por assim dizer.
perante produtor de software e os de plataforma agora passaram a tratar de forma diferente. Você quer o software, você a recebe por determinado período, por ano, e aí a gente paga, é uma espécie de contrato de locação. Não é uma disponibilização para sempre, permanente, como na compra tradicional do CD. E esse problema que o senhor descreveu, que eu eventualmente, como consumidor, mas também como outra empresa que usa esse software, de certa forma, estou entregue, o direito contratual dificilmente pode eliminar, porque o direito contratual para produtos digitais se ocupa com os deveres, as obrigações de disponibilização, de garantia, na disponibilização única, que é o passado, e temos essa nova situação que o senhor descreveu, que é uma disponibilização por um determinado período. Eu arranhei isso nas obrigações continuadas. É reconhecido que a gente pode rescindir essas relações. Se o fornecedor, a empresa diz, bom, meu sistema operacional, meu programa de processamento de texto chegou ao fim do seu ciclo de vida, vai ser descontinuado, não há mais atualizações, agora nós temos um novo produto mais moderno. Então, isso, na verdade, corresponde à noção tradicional de relação de obrigação permanente ou continuada. Se a empresa rescinde essa relação, mas não é só a empresa que pode rescindir, o consumidor também tem essa possibilidade. Usei o produto por um ano e já não acho mais legal, agora eu quero experimentar um outro produto, por isso vou rescindir esse contrato. Vou assinar outro programa, por exemplo. Então, essa possibilidade de encerrar uma relação de obrigação continuada é algo normal, a gente já conhece nas nossas doutrinas. Mas nós temos essa realidade que o senhor descreveu. E eu acho que, na medida em que temos contratos de celebrados com consumidores, nós também temos os termos e condições gerais que se aplicam. Portanto, essas cláusulas pré-formuladas que eu, como consumidor, recebo na mão e eu nem posso negociar muito. São esses os termos e as condições. Como que eu dizia, quando que a gente negocia com a Apple, quando que a gente discute com a Microsoft, a gente só faz o tique, aceito, 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 quando aparecem os termos e condições gerais, as letras miúdas. Portanto, é uma área jurídica que trata dos problemas que o senhor descreveu, ou poderia tratar disso. Como está regulamentado o direito da empresa, como ele pode encerrar essa relação obrigacional continuada. Eu acho que o direito da empresa não pode ser abolida de rescindir um contrato, porque é normal, mas podemos perguntar, será que o prazo de transição, por assim dizer, até poder exercer o prazo de rescisão, é adequado nos termos e condições gerais, ou o consumidor está em desvantagem e por isso seria nulo. Então, isso seria uma abordagem para enfrentar esse problema que o senhor esboçou. Mas com
esses instrumentos, a gente não vai poder impedir o aumento de preço do produto sucessor. Isso eu admito. O próximo produto vai ser mais caro. E aí entra a economia de mercado. Aí a gente espera que a mão invisível do mercado faça que um concorrente ofereça um produto semelhante com preço menor. Exato. Vamos cruzar os dedos, e com razão. Isso com relação à sua segunda pergunta. Agora, voltando à primeira pergunta, é um tema mais amplo ainda. Quando os dados são um tesouro que na economia, mas também para o Estado, para a sociedade, desempenham um papel tão grande, como é que a gente pode assegurar que, pensando na noção de propriedade, a gente chegue à situação que determinados conjuntos de dados estejam disponíveis para o público? O senhor não disse isso, mas... por exemplo, não deveria ser assim que um fabricante de carro vá coletando os dados, minando os dados, explorando os dados e fique com esses dados só para os seus fins, apesar dos dados serem algo que existem em todo lugar e deveriam estar à disposição do bem comum. É um debate jurídico importante. E eu acho que nós veremos desenvolvimentos nesse setor e regulamentações nesse sentido. O acesso aos dados. E vamos ter que rever isso. E se permitiria, eu acho que ficaria por aqui com a resposta. Obrigado. Vou passar a palavra para o Ronald Sharp. Zwei Fragen. Auf Português ist I menor einfachen für mich. Vou pegar carona aqui na pergunta, na colocação da Karina, porque nós temos esse projeto de Código Civil, né, no Senado, e que altera quase que a metade do Código Civil. E na parte do direito digital, houve a opção por criar um livro novo no Código Civil, né, já que o BGB também é dividido em livros, né, foi a previsão, nesse projeto que a Karina mencionou, é de criação de um novo livro específico só para o direito digital. Então, a primeira pergunta é se justifica criar um novo livro dentro do Código Civil ou, como no direito alemão, no artigo 327, mediante a alteração nos artigos existentes. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como essa alteração legislativa é significativa, de metade do Código Civil vigente, há um questionamento entre os juristas aqui no Brasil se a tramitação legislativa desse projeto de lei não deveria seguir a tramitação de projeto de código, já que no Brasil a tramitação de projeto de código é diferente da tramitação de projetos de leis ordinárias. Então, como a mudança legislativa é profunda, então, há voz defendendo que se deva dar a essa tramitação não rápida, não de mera alteração legislativa, mas de um verdadeiro projeto de novo código e, portanto, com todas as discussões, debates que um projeto de código merece. O senhor acha que merece uma tramitação legislativa normal ou mereceria, como no nosso direito no Brasil, não sei se na Alemanha, também ter uma tramitação dessa envergadura como se fosse um projeto de código? Vielen Dank. Muito obrigada. Estou muito feliz com essa discussão que nós podemos ter, complementando o que nós fizemos no Colégio Cruzeiro ontem, que foi muito, muito bom. E nós já discutimos bastante sobre esse tópico. Achei muito interessante.
Como posso dizer? Talvez seria interessante relatar como aconteceu na Alemanha e como nós lidamos com formas do direito civil. Nós tivemos, nos últimos 25 anos, uma única grande reforma do direito das obrigações. Eu fiquei aborrecido porque eu tinha acabado de terminar a faculdade, mas naquela época teve uma grande reforma do Código Civil do BGB alemão. E a questão dos produtos digitais que eu mencionei hoje, na verdade, é uma área normativa muito abstrata, como é comum no direito civil, mas refere-se somente a um pequeno recorte da nossa vida econômica e jurídica. Por isso, a União Europeia acreditou que isso seria possível fazer assim, com o bonde andando, por assim dizer, no Código Civil existente. Vamos fazer uma diretiva que os Estados-membros deveriam harmonizar dentro dos seus códigos. E, por isso, eu, obviamente, não posso ficar dando conselhos aqui para vocês, mas a impressão que eu tenho do jeito que foi feito na União Europeia e na Alemanha é um caminho viável? Sim, eu gostaria de adicionar não é só uma mudança de uma lei, porque, obviamente, esse direito precisa se comprovar na prática. No passado, os tribunais tinham que lidar com a questão com as normas existentes, que não eram digitais, e tinham que tratar de tópicos que eram digitais. E eu lembro que o nosso tribunal, BGH, teve contratos de uso e foram equiparados aos contratos de locação. Por exemplo, aqui tem um servidor, esse servidor, e na época era só para bens móveis, e aqui foi simplesmente utilizado o recurso de verificar isso como um contrato de locação. Estou locando uma parte do servidor. Ou seja, as normas existentes já davam alguma possibilidade de decidir questões digitais. Não muito bem, mas afinal. E agora, na legislação nova, é a jurisdição que tem que decidir o que, por exemplo, é uma questão usual, quais seriam prazos usuais. Tudo isso são conceitos jurídicos não muito definidos que precisam ser definidos na prática jurídica. Ou seja, temos a legislação, que é uma parte, e eu imagino que isso é possível fazer com uma lei, como aconteceu na Alemanha, mas uma tarefa enorme vai ser para a jurisdição, que tem que preencher com conteúdo todos essa terminologia bastante seca. Agradeço pela palestra. Tem um tema que me interessa muito, eu já estudo há algum tempo sobre esse tema, são os contratos bancários. E hoje, principalmente com a evolução das fintechs, é possível abrir contas bancárias e contratar crédito bancário totalmente de forma digital.
principalmente quando a gente fala de consumidores que contratam, logicamente, eles têm uma hipossuficiência em relação aos bancos. E o que a gente vê hoje em casos de fraude, cada vez mais comuns aqui no Brasil, é que esses consumidores precisam provar que não houve, que eles não foram agentes da fraude, que realmente eles foram vítimas de uma fraude. Eu, por curiosidade, gostaria de saber como a Alemanha e principalmente a União Europeia lida com esse tipo de questão de fraude de terceiros utilizando dados de consumidores bem intencionados, né? Ja, vielen herzlichen Dank. Muito obrigado pela sua pergunta. Agora, eu poderia pular pela saída de emergência e dizer que as diretivas que eu estou mencionando aqui hoje, ou que eu mencionei, expressamente excluem toda a área dos serviços financeiros. E, então, essa área das fintechs, dos bancos online, tudo isso que você acabou de mencionar, não estão regulamentados nessas diretivas que nós temos aqui, mas sim estão sujeitos a outras legislações, e vocês percebem que eu estou pisando em ovos aqui, que eu não tenho tanto conhecimento assim. Da prática, como consumidor, eu posso dizer que existem regulamentos que, por assim dizer, estão nas condições gerais dos bancos. E aqui tem critérios de culpa e responsabilização. Por exemplo, caso de negligência com a minha senha, por exemplo, tipo, escrever a senha no verso do meu cartão de crédito para não esquecer a senha, e aí algum ladrão pode achar meu cartão e já recebe a senha junto. Então, isso seria um caso de negligência e o banco vai falar assim, gente, a culpa é sua. Mas eu tenho certeza de que existem bases jurídicas também para a responsabilidade de banco. Então, eu sou membro do primeiro Senado Civil do BGH na área de direito autoral, transporte, locação. Mas nós temos colegas muito bons no 11º Senado Civil. Eles tratam do direito bancário. Por favor, tenha compreensão, mas essa é uma pergunta que eu não vou conseguir responder. Professor Regis Fichtner. Boa tarde, muito obrigado pela palestra. Parabéns aí pela a PGM e a Karina por essa iniciativa que é muito importante para a gente. Aqui no Brasil, nós tivemos uma polêmica um tempo atrás em relação à Apple, o iPhone, que a Apple começou a vender iPhones sem o carregador, sem o acessório para carregar o telefone. E aí começou uma grande discussão, porque isso ensejaria o que a lei brasileira proíbe, a lei consumerista brasileira proíbe, que é a venda casada. Ou seja, para comprar um iPhone e ele funcionar, o consumidor tem que comprar um outro produto, que é a coisa para carregar, o acessório para carregar. E a gente vê sempre novos produtos vindos, não só o iPhone, mas outros produtos, em que os acessórios que o consumidor tinha não funcionam mais porque muda o sistema de entrada para aquele acessório. Eu sei que na Alemanha houve uma grande polêmica em relação, se não me engano, há um tempo atrás, na Europa inteira, em relação à Apple também, que um iPhone novo também não havia entrada USB. E, se não me engano, a União Europeia obrigou a Apple a introduzir os novos aparelhos terem essa entrada USB. Então, a minha pergunta é se essas mudanças
nos sistemas que obrigam o consumidor a adquirir novos acessórios ou que tornam obsoletos, inúteis os acessórios que ela já tem, qual seria o critério possível para impedir abusos nisso? Porque, às vezes, a mudança tecnológica exige que haja um novo tipo de entrada, mas, às vezes, a gente percebe que é só para a venda se jogar fora tudo que se tem e comprar um novo também. Não há nenhuma razão tecnológica para aquela mudança. Então, eu gostaria de saber como é que a Alemanha e a Europa está tratando desse tema. A pergunta é complementar, né? Se nessas diretivas é possível, ao invés de rescindir o contrato, você pedir o reparo do produto tecnológico. Se a gente pode ter essa opção. E complementando também o que o professor Regis perguntou, às vezes também eu tenho um produto obsoleto para a Apple, obsoleto para ela é mais de 3 anos, né? Sei lá, mais de 5 anos é obsoleto. Mas eu quero continuar com aquele porque ela não produz um novo. E, no entanto, ela não, sequer conserta, ela sequer produz os novos acessórios necessários para que ele funcione, justamente para forçar que eu compre um computador novo, mas eu quero o meu antigo. Enfim, há alguma forma de coibir esse tipo de venda agressiva, né, de monopólio agressivo por parte dela? Ja, vielen Dank. Muito obrigado. Also wir sind ja in der Tat alle mit diesen Lebenszyklen gewissermaßen nós todos temos que conviver, estamos sujeitos ao ciclo de vida dos produtos digitais eletrônicos. Primeiro, a questão dos acessórios e essa necessidade e obrigação de ter que estar toda hora comprando coisa nova. Eu poderia imaginar, e essa discussão que foi descrita, eu também vejo isso, não é só a Apple, também outros fabricantes prevêem novas entradas, novos conectores, e assim tem uma nova demanda. Você tem que comprar o novo item, ou pelo menos um adaptador para que volte a funcionar. E, se me lembro corretamente, a União Europeia, a Comissão Europeia, enfrentou essa questão e estabeleceu uma padronização e, com isso, pretende-se evitar isso. Mas eu falo assim, de forma mais futurística, porque ainda não temos jurisprudência. Ainda não temos jurisprudência dos tribunais superiores sobre essa matéria. O que eu expliquei é que há os requisitos objetivos de conformidade contratual e que os requisitos objetivos a conformidade contratual estão satisfeitos quando o produto está de acordo com o uso habitual, funciona adequadamente e vem com os acessórios esperados. E aí entra esse aspecto dos acessórios. Está ali na definição. De modo que poderíamos dizer, eu acho que todos nós podemos chegar ao acordo, pelo menos sendo consumidores, se eu não conseguir carregar o meu iPhone, ele é bonitinho, mas não consigo usar. Ou seja, preciso do carregador para botar para funcionar. Então, isso seria uma alavanca, mas ainda não temos a jurisprudência. E eu vou fazer uso de todos os disclaimers para não ser considerado suspeito no eventual processo, mas isso seria um ponto de abordagem com relação a critérios objetivos de conformidade. Então, determinados itens são necessários para que o aparelho possa ser usado e um carregador faria parte disso. Talvez até um fone de ouvido. Eu me lembro, no passado, já vinha com o celular, né? Só como exemplo. Então, isso seria um
ponto de partida, uma possibilidade, mas o desafio que se coloca, esse conceito, uso habitual, precisaria talvez de uma definição melhor, e isso então cabe à jurisprudência, fica a cargo da jurisprudência. E pensando nos ciclos de vida, na União Europeia tem a tentativa de garantir a sustentabilidade, melhorar a sustentabilidade e levar isso para o direito civil. Ou seja, zelar, devem conhecer a palavra, eu aprendi do meu filho e ele trouxe isso da escola. A obsolescência planejada. Já ouviram falar? E aí me explicou o que isso significa. Os produtos já são produzidos com um ciclo de vida planejado, o que é muito ousado, mas é a realidade. Então, essa discussão já está em curso. E há pelo menos um projeto de diretiva a respeito. No momento, não sei bem qual é, mas eu vou checar. De resto, agora para chegar à sua pergunta. Se o produto digital, dentro de um ano, estragar, deixar de funcionar, eu tenho os direitos de garantia, posso exigir conserto, reparação. E o direito novo que eu apresentei aqui também não oferece outras opções, soluções. Mas os requisitos de sustentabilidade também são critérios que podem nos abrir chances também no direito civil, nesse sentido. Karina, tem mais alguém? Então, vamos lá, Karina. Ministro Feddersen, o senhor falou que os dados pessoais são o novo petróleo, né, da era digital. Mas, ao mesmo tempo, os dados digitais, a gente discute ainda um pouco, né, se esses dados podem ser considerados, aqui no Brasil, eles são considerados direitos fundamentais, né, Grundrecht. Eu não sei, queria saber se na Alemanha os dados pessoais são considerados direitos fundamentais ou são direitos da personalidade, dieses Persönlichkeitsrecht. E se forem, eu posso utilizar esses dados como contraprestação de uma relação obrigacional, de um contrato, né? Quer dizer, na medida em que hoje, na prática, eu cedo a licença, né, para as empresas coletarem os meus dados pessoais, de certa forma, eu estou fazendo de um direito fundamental ou de um direito da personalidade uma moeda de troca. Eu não sei se na Alemanha havia uma discussão sobre... nós podemos dizer que essa cessão de usos pessoais é uma Gegenleistung, né? É uma contraprestação de uma relação obrigacional. Eu fiquei na dúvida. Queria lhe perguntar isso. E eu queria lhe perguntar também, a segunda pergunta a gente viu que quando o usuário, né, rescinde o contrato, desfaz o contrato, ele não pode mais utilizar o produto digital, mas a empresa também não pode usar mais os meus dados pessoais, pelo menos alguns dados pessoais que ela coletou. Existe algum mecanismo técnico, talvez, para o consumidor controlar? Como é que eu vou saber, com certeza, se a Apple não está utilizando os meus dados? Ou ou se ela apagou? Será que existe? Essa é uma dúvida que eu tenho. Se existe algum mecanismo técnico, porque essa discussão se coloca também na questão da herança digital. O Facebook vai apagar
os dados, aquelas contas do usuário falecido. Mas como é que eu, familiar, vou saber se aquilo foi apagado, se eles não estão utilizando esses dados para treinar, por exemplo, inteligência artificial, sistemas de inteligência artificial? Então, eu queria lhe perguntar, como a segunda pergunta, se existe tecnicamente, se vocês sabem, se existe algum mecanismo técnico para a gente controlar se esses dados são apagados ou não, porque isso é uma dúvida cruel que eu tenho, para falar a verdade. Obrigada. Ja, vielen herzlichen Dank. Mit der ersten Frage Começando com a primeira pergunta. berührst du tatsächlich eine Você sehr grundlegende aborda Diskussion, die auch in Deutschland uma discussão de fundo, travada na Alemanha, na União Europeia, traditionell pois, tradicionalmente, o Bundesverfassungsgericht, a Corte Constitucional, eles é que definiram o rumo, a tendência, e já tiveram aqui colegas do Tribunal Constitucional alemão, e o Tribunal Constitucional disse que o direito de informação faz parte dos dados e dos direitos fundamentais, artigo 2 da Lei Fundamental do Grundgesetz. E no direito civil, isso passou a ser um direito absoluto. Direito à personalidade é um direito absoluto, protegido, parágrafo 3, parágrafo 1, é um direito absoluto. E, por conseguinte, o direito aos dados tem essa característica, está associado aos dados pessoais. E também, se olharmos para a União Europeia, olhando para a primeira diretiva que dizia respeito à proteção de dados, acho que ainda na década de 80, porque esse tema, talvez década 90, mas o tema está aí faz tempo. Então, sempre tinha essa abordagem da personalidade, proteção de dados vinculado à proteção da personalidade. Então, os juristas, dizendo de forma exagerada, elevavam ao altar da personalidade. Os economistas diziam: o que vocês estão fazendo? Os dados são um fator econômico. E essa discussão está em curso, e eu acho que a balança tende agora mais a essa apreciação econômica na legislação antitruste dos cartéis. Nós já vimos isso, dados como fator econômico. Ou seja, como fator econômico que é usado pela empresa dominante, e isso é tão interessante nessas diretivas que eu apresento hoje. Pela primeira vez no direito civil geral se reconheceu a possibilidade que a gente também pode pagar com dados. E aí, nas pessoas que normalmente cuidam da proteção dos dados, ficam arrepiados. Isso aí não é nada pecuniário, está associado à dignidade humana, à personalidade, um direito fundamental. Isso não pode ser assim jogado no mercado, só que a gente sabe que a realidade é outra. E o legislador europeu, pela primeira vez, reconheceu isso no direito civil. Talvez não foi a primeira vez, talvez até na segunda vez, porque também o fez numa diretiva de proteção do consumidor, mas essa outra diretiva também é recente. Mas isso é um desenvolvimento muito significativo e importante, e a legislação relativa a produtos digitais é aplicáveis a contratos em que o consumidor paga um preço ou então disponibiliza seus dados. Então, nós temos, foi reconhecida essa relação de troca.
e, por conseguinte, eu considero que a gente está se aproximando da aceitação dessa realidade mesmo no direito civil. Isso acaba tendo implicações para outras áreas jurídicas. Aqui, por exemplo, da boa-fé, a autorização do usuário para o processamento de dados em uma plataforma ou deixa eu falar diferente. Se a plataforma faz um erro nas informações dos usuários, isso é um ato de negócios? Isso é um ato de negócio e tem algo a ver com procedimentos desonestos ou desleais, porque, por exemplo, os dados implicam em direitos pessoais. Mesmo assim, a gente tem que saber que as plataformas usam dados para ganhar dinheiro. Então, por isso, o mau uso de dados em uma plataforma tem a ver com a atitude desleal. E agora, eu esqueci a segunda pergunta. Oi? As tradutoras estão me ouvindo. A segunda pergunta foi se existe algum mecanismo técnico para nós, usuários, controlarmos se a plataforma apagou ou não apagou, está usando ou não está usando meus dados. Ja, also soweit es persönliche Daten geht, na medida em que estamos falando de dados pessoais, que tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei geral é aplicável para essas áreas. Então, o que eu falei agora não tem nem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. Com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, nós temos a proteção de direitos amplos do usuário. Essas reivindicações são que eu posso exigir exclusão de dados quando se trata de um processamento de dados incorreto, porque eu não dei a minha autorização ou porque eu estou revogando a minha autorização. E esses direitos de exclusão podem ser reivindicados em juízo, são feitos também. Se essa exclusão não é feita, existe também possibilidade de ressarcimento. Isso está acontecendo cada vez mais na prática. Ou seja, eu não sou muito técnico nessa área, mas a área jurídica é que as pessoas vítimas têm os seus direitos regulamentados de uma forma bastante eficiente. E eu posso dizer também, se no âmbito de um contrato de produtos digitais o usuário fala, opa, não quero mais que você use meus dados pessoais, acabou. Acabou. A empresa precisa parar, mas pode rescindir o contrato. Quer dizer, se ele não ganhar mais dados, ele pode rescindir o contrato. Mas, óbvio que nessa área também existem muitos dados que, por exemplo, se eu sou usuário de uma plataforma e tenho uma superfície de usuário, tenho o meu perfil de usuário,
eu uso dos ícones, por exemplo, dessa plataforma. Esse ícone sempre se ilumina quando eu faço login. Essa imagem, por exemplo, isso aqui não são dados pessoais, não seriam considerados dados pessoais. Isso são coisas que não recaem a proibição de continuar de uso. Ou seja, a gente não vai proibir para uma empresa que usar toda a sua superfície, se eu uma vez usei essa superfície e desisti. Se eu, como consumidor, vejo que os meus dados, apesar da proibição de não utilizá-los, todos os dados, mas nesse caso concreto, eu posso também reivindicar que a empresa cesse essa prática. A gente tem que pensar possivelmente um direito de ressarcimento, ou se a solução seria não pode mais. Como nós ainda não temos uma prática jurídica aqui, eu não posso falar sobre experiências, mas eu sei que associações de proteção ao consumidor têm bastante poder na Alemanha, estão muito ativos. Eu não duvido que aqui nós vamos ter realmente uma solução jurídica, de jurisprudência eficiente. Alguém aqui na mesa? Bom, então, só para, já que estou aqui como presidente, mas preciso falar algumas coisinhas só. Primeiro que a questão desse modelo de negócio, da assinatura, do aluguel de serviços de software nesse mundo digital. Eu e a professora Karina temos debatido bastante sobre o que a gente chama, que vê a economia, os economistas chamando de feudalismo digital, que, na verdade, mais parece com uma estrutura, não de direito real, mas com uma enfiteus, né? A gente fica ali sempre pagando ali todo mês, vinculados a eles. Então, é algo que a gente precisa pensar também sobre até o modelo econômico e as variáveis do mundo jurídico. Agradecer à nossa querida professora, procuradora Arícia Correia, do Centro de Estudos, que sempre nos proporciona organizações ímpares de eventos. Convidar o nosso ministro Feddersen a publicar o seu artigo na nossa revista Carioca de Direito. Nós temos uma revista aqui de Direito da Casa, que a gente publica tudo que os nossos convidados trazem. O preço para estar aqui tem que publicar conosco. Dizer que a Karina me confirmou aqui que os senhores são de Hamburgo, é uma cidade que muito especial para nós que estudamos direito privado, que Regis, Karina, eu já fomos bastante. Eu digo que o segundo lugar que eu mais morei na minha vida foi Hamburgo. Acho que eu fiquei lá uns 2 anos. É um lugar que eu gosto muito de ir para estudar, no Max Planck, ali na Mittelweg, perto da Dammtor. E lá vocês têm o Miniatur Wunderland, que tem um pão de açúcar, aquela paisagem, você vai ver tudo, vocês vão ver tudo aqui ao vivo, de verdade, que é muito mais bonito do que lá. E, por fim, agradecer ao nosso desembargador Eduardo Guzmão. Muito obrigado por ter vindo aqui nos prestigiar esse evento com o ministro. Karina Fritz, mais uma vez, estamos aqui de portas abertas. Ano que vem nós faremos o evento da Associação Luso-Alemã aqui no Rio de Janeiro. Ao nosso querido Moritz Pipa, nossa casa está aqui aberta para todas as parcerias. E, claro, a Frau e o nosso ministro Jörn Feddersen, pela brilhante palestra, pela brilhante incentivos à reflexão
que o senhor nos trouxe aqui. Nossa casa estará sempre aberta à sua visita. Muito obrigado pela sua presença. Está encerrado o nosso evento.